E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Hoje a gente está aqui para falar de filosofia e dar início, né, a uma nova discussão. A gente veio até agora, né, discutindo a teoria crítica, né, aqueles filósofos, os principais filósofos da teoria crítica e também discutimos algumas reflexões possíveis a partir, né, da perspectiva da Escola de Frankfurt, né, como a questão do consumo, a sociedade de consumo, e por aí vai, né? Então, hoje a gente vai iniciar uma nova discussão, né, que é uma discussão mais tão recente quanto, né, também a teoria crítica. Então, a teoria crítica é uma filosofia, né, que surge ao longo do século XX, principalmente, e a gente vai falar também de uma das correntes de grande importância para a filosofia contemporânea, que é, no caso, a fenomenologia, né? Então é muito importante que vocês façam a leitura do capítulo sobre fenomenologia, né? Façam as anotações que forem precisas, qualquer dúvida, né? Se eventualmente surgirem, manda para mim lá no Google Class para que eu possa responder o mais rápido possível, para a gente ir dialogando. Esse é um tema bastante complexo. Algumas pessoas, né, têm mais dificuldade na compreensão, mas a intenção é que a gente consiga compreender de forma mais geral, né, que a gente possa entender de forma consistente, tá bom? Então, não hesite, né, se surgirem dúvidas, envia para mim lá no Google Class, que eu vou responder, tá? E aí a gente vai avançando aos poucos. Hoje a gente vai fazer uma breve introdução, né, sobre a fenomenologia, né, o que é a fenomenologia e quais são as transformações que ela traz para a filosofia a partir, né, do século XIX, lá, na verdade, a partir principalmente do XX, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula para a gente poder começar, né, sem perder muito tempo. Então, pessoal, a fenomenologia, a gente começa pelo nome, né? Fenomenológica, né? A palavra vem, né, da origem do grego, né? A junção das palavras fenômeno e logos, né? Que quer dizer o estudo, a razão. E o fenômeno, né, é um evento, um acontecimento, né? Então, a gente, na fenomenologia, né, vai passar a estudar o fenômeno. E aqui é muito importante a gente entender que, na filosofia, a palavra fenômeno ela tem uma conotação diferente daquela que nós usualmente utilizamos, né? Então, a gente usa a palavra fenômeno enfim, né, descrever um acontecimento da natureza ou para descrever uma coisa assim espetacular, né? Oh, que fenômeno, e por aí vai. Então, na filosofia, ela vai ter uma outra conotação, um outro significado, né? Que é o que caracteriza, na verdade, essa corrente filosófica, né? Então, para a gente poder começar, a gente vai falar um pouco sobre a história da filosofia. Então, a fenomenologia, pessoal, ela surgiu, né, em meados ali do século XIX, né, principalmente a partir dos estudos lá do Edmund Husserl, né? Ele foi, assim, de certa forma, aquele que vai fundamentar, né, essa perspectiva fenomenológica que vai surgir e que vai influenciar fortemente a filosofia contemporânea, né? Outros filósofos e mesmo outras correntes, né, como é o caso, por exemplo, do existencialismo, que é uma corrente que dialoga ali, né, de certa forma, muito próxima com a fenomenologia. E aí a pergunta é, sim, mas o que a fenomenologia ela trata de fato, né? Como a gente já sabe, né, a gente já vem estudando a filosofia há vários anos, né? Vocês estão no 9º ano, então vocês já viram filosofia lá do 6º, 7º, 8º. E existiram muitas áreas, né, da filosofia que buscavam investigar temas muito diversos, né? Nós temos a epistemologia, né? Existia lá a teoria do conhecimento, né, que faz parte. Então, existem várias áreas da filosofia que se ocupam de reflexões diferentes. A fenomenologia, pessoal, ela trata, né, de descrever, né, ou compreender e interpretar a, a presença, né, e de maneira geral, o próprio fenômeno, né, mas o fenômeno aqui não como como o fenômeno natural, né, um fenômeno, um furacão, um fenômeno, não, mas o fenômeno sendo aquilo
que surge na mente, né, na nossa relação com o mundo, né? Então, quando a gente entra em contato com as coisas no mundo, na nossa mente surge ali, né, aquilo que a gente está, aquilo que está acontecendo na nossa mente em decorrência desse nosso contato com o mundo é o que a fenomenologia chama de fenômeno, né? Então eu entro numa sala, eu vejo uma coisa, então aquilo ali que eu estou vendo na minha mente, na minha consciência, é chamado de fenômeno. Se eu sinto o cheiro de algo, aquilo ali, né, que surge na minha mente, é chamado de fenômeno. Então, na filosofia, né, na fenomenologia, o fenômeno é justamente isso que surge na consciência, né, decorrente da nossa relação com o mundo, né? Então, é justamente sobre isso que a fenomenologia ela vai se debruçar. Daí a sua complexidade, né? Quer dizer, observar e dialogar e refletir sobre algo de forma que esse algo ele é completamente, né, não observável, né? É impossível observar isso, né? O fenômeno ele é algo, vamos dizer assim, abstrato, né? Tendo em vista que ele ocorre na nossa relação com o mundo, né? Na nossa relação com as coisas, e eu não tenho como observá-lo de fato, né? Então, daí a complexidade dessa corrente filosófica. Então, o fenômeno, olha só, o fenômeno ele se define como aquilo que designa algo que aparece em nossa mente. Então, toda a nossa relação com o mundo, a gente vai surgindo, né, uma série de fenômenos, como quando a gente vê as coisas, quando a gente toca, quando a gente escuta, quando a gente sente o gosto, sente o cheiro e por aí vai. Então, todo o nosso contato com o mundo, né, principalmente por meio dos sentidos, eles vão produzir, né, um fenômeno. Né? Esse fenômeno é aquilo que surge na nossa mente desse contato. Tá? Então é muito importante pensar isso. Né? O que é o fenômeno? O fenômeno é aquilo que designa algo que aparece em nossa mente, né? Que aparece em nossa consciência. Né? Por isso a fenomenologia ela se tornou uma das correntes de grande base para o existencialismo, que nós vamos falar mais à frente, que é justamente aquele que coloca, né, como centro da sua investigação a existência humana. Então, quer dizer, essa perspectiva de que a nossa mente, né, ela é ela que vai, né, produzir, de certa forma, né, e reter esses fenômenos, é um aspecto fundamental da fenomenologia. Então, né, além disso, a fenomenologia ela busca, né, de certa forma, chegar à essência dessas coisas, né, como diria aí, né, uma certa frase, né, que se tornou é, máxima, né, da fenomenologia é voltar às coisas em si, né. Então, a ideia mesmo era compreender as coisas pela sua essência, né? Pelo aquilo que elas são de fato, né? E aqui entra uma outra coisa importante, né? Que é a necessidade dentro da fenomenologia, né? De se buscar afastar aquilo que se tem como certo, né? Como os conceitos filosóficos, científicos e, enfim, de maneira geral, que definem as coisas. O livro de vocês começa, inclusive, com um texto sobre isso, né? Sobre os nomes das coisas, né? E como isso limita a percepção sobre aquelas coisas. Então, a fenomenologia ela vai buscar entender a coisa não pelo conceito, mas pelo que ela de fato é, né? Então, por isso, né, eu coloquei aí, ó, pode ser percebido, né, o estudo dos fenômenos ele pode ser percebido como uma volta das coisas a si mesmo, né? Isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como objeto intencional. É aqui outra coisa interessante da fenomenologia, né, que torna a fenomenologia um tanto quanto revolucionária no caso da história da filosofia de maneira geral, né? Que é o fato de que na fenomenologia há uma clara definição daquilo que seria a consciência, né? E essa é uma discussão bastante antiga, né? A relação que, na verdade, nunca foi resolvida de forma
definitiva. E a fenomenologia, de certa forma, propõe, né, uma percepção nova que se diferenciava de toda aquela percepção que vinha sendo colocada pela filosofia ao longo dos séculos. Né? Então, na perspectiva da fenomenologia, né, a nossa relação, né, com as coisas em si, ela é uma relação intencional. A nossa consciência ela é intencional no sentido de que há a intenção, né, de conhecer. Né? E aqui a gente vai entrar numa discussão que é fundamental, que é uma questão fundamental da filosofia de maneira geral, e que a fenomenologia ela vai romper, né, com as perspectivas de até então, que é a questão do sujeito e objeto. Qual é a relação que existe entre o sujeito, que é aquele que se dá no mundo, né, aquele que conhece, aquele que é consciente, e o objeto, quer dizer, o mundo e os objetos do conhecimento. E basicamente, né, na história da filosofia, duas grandes perspectivas vão colocar, né, vão dar respostas para essa questão. A primeira, o idealismo, né, que foi fundamental para o desenvolvimento do racionalismo, coloca a razão, né, como sendo a provedora dessa relação, né, que é a relação do sujeito e do objeto, ela se dá por meio da razão. Então, teoricamente, o conhecimento e a consciência do todo está no sujeito, né, que é aquele que é detentor da razão. Então, a ideia de que somente a razão é que poderia prover o conhecimento verdadeiro da realidade e das coisas no mundo. Essa é uma primeira questão colocada lá, né, atrás, iniciando lá com Platão, e que vai servindo de base para o desenvolvimento, por exemplo, do racionalismo cartesiano lá no século 17 e 18. Então, essa é uma primeira resposta. A segunda é a perspectiva materialista ou realista, né, como chamam alguns. Então, que você tem Aristóteles, né, mas que posteriormente você vai ter outros, né, empiristas e outros que vão também embasar o seu pensamento dentro dessa lógica, que é a realidade das coisas não está no sujeito, ela está no objeto. Então, são as coisas, elas existem por si próprias, e o sujeito que conhece passa a conhecê-las porque essas coisas existem, e aí ao entrar em contato ali, né, principalmente por meio dos sentidos, aquela realidade ela é internalizada, intelectualizada por meio da razão. Então, um coloca, de certa forma, o centro desse processo no sujeito e o outro coloca no objeto. A fenomenologia ela vai trazer uma terceira via, né, nessa discussão, que é a ideia de que sujeito e objeto eles estão ali, na verdade, juntos nesse processo, né, que é colocada aí como sendo, porque a ideia da fenomenologia é de que a consciência, né, a nossa consciência, ela existe, né, como uma atividade que é constituída por uma série de atos, entre eles a percepção, a imaginação, a especulação e outros. Ou seja, a nossa consciência ela existe porque está em contato, né, com o mundo, né, e as coisas elas dialogam, vamos dizer assim, né, entram em contato direto com essa consciência. Então, a ideia aqui dos fenomenologistas, né, vamos colocar assim o Russell principalmente, que é um dos pais, né, é colocar que o mundo, né, e as coisas só existem da forma que são, né, nós só a percebemos da forma que são quando você há esse cruzamento aí com a consciência. E a consciência também, né? A consciência só existe na medida em que está em contato com as coisas. Como diria, né, a frase aí do Russell, que é a consciência é sempre a consciência de algo. Não existe a consciência de si, né? A consciência per si, quer dizer, a consciência própria, a consciência sem o mundo. Então, na perspectiva da fenomenologia, uma coisa não pode ser dissociada da outra. Nem o sujeito ele existe, né, eventualmente por si próprio, independentemente da sua relação com o meio, com o objeto, com as coisas,
bem como também a realidade material, ela não pode, né, ser totalmente desvinculada dos sujeitos. Então, na perspectiva da fenomenologia, a consciência é ela, né, nessa relação entre a consciência e o mundo, que se dão a compreensão da essência das coisas. Daí o próprio nome fenomenologia, né? Porque é justamente isso que a fenomenologia vai estudar. A relação da consciência e o mundo. Lembra que eu falei? Que o fenômeno ele é justamente aquilo que aparece em nossa mente, aquilo que aparece em nossa consciência. Então, é justamente esse o objeto de estudo da fenomenologia. O fenômeno que é aquele produto ali da relação, né, que surge na consciência, na sua relação com o mundo. Então, aqui a gente tem uma terceira via, né? Você não coloca todo o peso sobre o sujeito e também não coloca todo o peso sobre o objeto, mas aqui há uma relação de mão dupla aí, né, em relação aos dois. Então, quer dizer, aqui há uma revolução, de certa forma, na filosofia, né, e foi fundamental, como eu falei, para a influência, né, das correntes contemporâneas, né, entre elas o existencialismo. Então, os principais filósofos dessa corrente, pessoal, claro que cada um contribuiu em certa medida, né, para o desenvolvimento dessa corrente filosófica. E claro, né, aqui a gente tem vários, né, mas eu vou citar aqui alguns de maior destaque. Né? Então, o próprio Husserl, né, Edmund Husserl, que foi, de certa forma, aí, aquele que vai dar início a esse processo, né, a essa nova compreensão, né, da filosofia, né, nessa lógica de que era preciso entender as coisas a partir dos fenômenos, né, que é justamente a nossa relação, né, com o mundo e a forma como esse mundo surge, né, na nossa mente. A gente tem o Martin, me faltou um termo, Martin Heidegger, né, que também foi de grande importância para a filosofia, Jean-Paul Sartre, né, também que é aí também uma das bases, né, do existencialismo, tá? E mais recentemente o Maurice Merleau-Ponty, né? Então, quer dizer, são alguns desses principais filósofos que contribuíram, né, e que também foram, né, influenciados pela fenomenologia, né? Então, a ideia é entender, né, o que é o objeto dessa disciplina dentro da filosofia, tá? Olha só. Então aqui eu trouxe algumas imagens, né, trazendo essa ideia da, da, do fenômeno, né? Olha só, a gente tem aí essa ideia do olhar para si, né? Um olhar, o objeto é justamente o sujeito, né? E aí você vai ter essa relação de ida e volta. E achei interessante essa imagem porque ela traz essa reflexão, né? A ideia mesmo do voltar a si, né? De como eu, ao olhar o objeto, a coisa, né? Eu posso observar a mim, né? Observar ao mundo. E aí, essa é uma perspectiva bastante fenomenológica, né? Na ideia de buscar do retorno das coisas, né? A si, ao fenômeno como o objeto dessa relação, né? Entre a consciência e o mundo, né? Como eu falei, na filosofia fenomenológica você não vai ter a definição do que é a consciência. A consciência se define pela relação dela com o mundo. Então, consciência é ter consciência de algo, né? A consciência ela não existe de forma separada. Ela não é à toa que a consciência não é vista como uma coisa, como um órgão, né? Ela é vista como um processo, uma atividade. Ou seja, consciência é ter consciência de algo, é ter consciência do mundo e não a consciência. Né? Então, quer dizer, isso é interessante porque, como eu falei, rompe, né, com uma tradição filosófica que se estendia aí por séculos. Aqui algumas imagens, né, do Husserl, de Husserl, para vocês conhecerem. Tá? Como eu falei, a introdução, o Martin Heidegger, tá ele aí, né, pra quem nunca viu. Jean-Paul Sartre, né, também filósofo de grande renome aí francês e tal. E o Maurice Merleau-Ponty, para quem não conhece.
Então, pessoal, por hoje é só, né? A ideia era fazer essa introdução à fenomenologia. Como eu falei, é uma corrente, né, de grande importância para a filosofia contemporânea. Ela vai se debruçar principalmente, né, sobre essa relação, né, tratar de compreender a, a relação que nós estabelecemos com o mundo, com a nossa consciência, né, e principalmente entender isso a partir dos fenômenos, né, que é justamente aquilo que surge na nossa mente em decorrência da nossa relação com o mundo, tá? Então, eu espero que tenha sido claro, né? Se não tiver sido, né, qualquer dúvida, manda para mim lá no Google Class. Sugiro que vocês leiam bastante o capítulo, façam as anotações necessárias, não deixe de fazer as anotações. Algumas informações que estão aqui não tem lá no livro, então copie algumas das informações que estão aqui que vão ajudar na resolução do TD e também na compreensão desse conteúdo. Claro, pessoal, também nunca é demais pesquisar pela internet, tem muita coisa interessante, né? Vale a pena dar aquela lida, né? Para auxiliar nesse estudo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.